Salmo número 1. A Bíblia diz assim, na linguagem de hoje: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados daqueles que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Queridos, o justo e o ímpio, descritos no Salmo 1. Mas eu quero ir um pouquinho adiante, eu quero falar da prosperidade do justo e do fracasso do ímpio. Porque é isso que o salmista ele expressa aqui nesse texto. Ele diz, em resumo, que o justo prospera e o ímpio fracassa. E essa é uma verdade incontestável da palavra de Deus. Se você é justo, você vai prosperar pela graça do Senhor sobre a sua vida. Mas se você é ímpio, infelizmente, a Bíblia diz que sobre você não estará as bênçãos, mas a condenação, o juízo de Deus. O fracasso para aquele que não busca a Deus. O Salmo apresenta o caminho da verdadeira felicidade. Na minha Bíblia, como introdução, fala a verdadeira felicidade. E o texto começa com a expressão bem-aventurado. As traduções mais antigas, ao meio da Revista Atualizada, diz bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Varão, aqui é uma linguagem que representa homem. Por isso que nós, homens, usamos essa linguagem, né? Varão abençoado, varão de Deus, homem abençoado. E o salmista começa com a expressão bem-aventurado. E muitas pessoas discutem sobre o que significa bem-aventurado. Há alguém que diga que bem-aventurado, olhando para Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças que Jesus traz, que bem-aventurado seria uma categoria acima de feliz, ou mais do que feliz. O termo hebraico, bem-aventurado, ele é mais simples, significa ir direto. Significa andar, avançar. E nós podemos então entender que bem-aventurado, ou caminho da felicidade, é o homem que anda, é o homem que avança, é o homem que progride em comunhão e para a presença de Deus. Porque o salmista fala exatamente disso. Olha, feliz, bem-aventurado é o homem que caminha, que busca e que segue a direção do Senhor para a sua vida. Então, ser feliz, ser bem-aventurado é resultado de estar em comunhão com Deus. O justo faz isso, busca essa comunhão. E o ímpio, ele ignora isso. Então, ele não será feliz como o justo. Meus irmãos, o Salmo, ele exalta as qualidades, as características do justo. O Salmo, ele foca a sua lente na pessoa do justo, dizendo, ele não anda segundo o conselho, ele não se detém no caminho, ele não se assenta. O justo é uma árvore que produz, não é como o ímpio, como a palha. Então, o salmista foca a atenção nas características do justo, nas qualidades do justo. Mas quando ele foca as qualidades do justo, nós podemos ver nas entrelinhas do Salmo as deficiências ou o fracasso do ímpio. Porque quando ele eleva o justo, exaltando, automaticamente ele está denegrindo o ímpio e apontando indiretamente as suas falhas. O justo é exaltado no texto, mas as
deficiências do ímpio acabam sendo também escancaradas, mesmo que não de maneira literal. Quem tem 2 filhos em casa faz isso frequentemente, talvez nem se dá conta, quando compara um filho com o outro. A sua irmã arrumou a cama, a sua irmã varreu a casa, a sua irmã fez isso, então exaltou uma irmã. Automaticamente o que está fazendo? Está denegrindo o outro filho que deixou de fazer. Quando o salmista elogia o justo, ele está também condenando a vida do ímpio. O salmista mostra 2 formas de vida. O justo busca a Deus. O justo segue a lei. Na lei ele tem o seu prazer. Verso número 2. O justo tem uma vida pautada nas coisas de Deus. O justo se alegra com a palavra, ele busca a palavra, ele medita, ele se alimenta dessa palavra. Já o ímpio, ele despreza a Deus e segue então o quê? O pecado. Porque se o justo se alegra na palavra e na presença de Deus, o ímpio vai se alegrar longe da palavra e naturalmente no pecado. O contexto, as entrelinhas do verso número 1. O caminho dos pecadores alegra o ímpio. A roda dos escarnecedores satisfaz o ímpio. Mas o justo ele busca a palavra e a direção de Deus. Depois, o salmista compara o justo com uma árvore plantada na beira de um riacho, que se alimenta desse riacho. As suas folhas jamais murcham, está sempre verde, no tempo certo vai dar frutos, vai prosperar, vai alimentar, vai ser bênção. Uma árvore que sempre frutifica é uma árvore que alimenta e abençoa. É assim que o salmista caracteriza o justo. Ele está no seu pleno potencial. O justo que é alimentado por Deus da palavra, ele sempre vai abençoar. Ele vai ser fonte de bênção. Ao contrário, o ímpio, o salmista compara ele com uma palha seca. Uma palha seca que o vento leva para onde o vento quiser. E essa palha seca não traz nada de bom para ninguém. Ele é insignificante. Então o salmista está dizendo que o justo é abençoador, mas o ímpio não proporciona nada de bom para ninguém. Ele é infrutífero, como uma palha seca. Ele está em pleno fracasso, porque ele não vai ser bênção para ninguém. E no final o salmista coloca qual é o fim de cada um desses 2 personagens. O verso 5 e o verso 6. O salmista diz que o fim deles é também um fim diferente. Deus não se envolve com o ímpio, que será castigado. O fim dele é morte, é condenação. Mas Deus se agrada do justo, que busca conhecer ao Senhor. Irmãos, o texto é tão simples que a gente fica até meio desconcertado de falar sobre esse texto, porque a simplicidade dele está justamente revelando a essência desse texto da palavra de Deus. Feliz é aquele que renuncia compactuar com o ímpio. A pessoa que renuncia estar com o ímpio, compactuar e andar e ser contaminado, essa pessoa é feliz. Ela investe tudo, seu tempo, ela investe tudo que ela tem, buscando agradar a Deus. E esse investimento que vai gerar, então, a felicidade conforme a palavra de Deus. E quando a gente foca as coisas de Deus, quando a gente investe em Deus, quando a gente busca Deus, a gente acaba até sendo perseguido por aquele que está na contramão das coisas de Deus. E muitas vezes o justo, você, acaba sendo perseguido pelos ímpios, que não compreendem a sua maneira de viver. Resumindo o Salmo, verso 1 e verso 2, o salmista mostra como o ímpio e como o justo vivem em relação a Deus. Verso 3 e verso 4, o salmista mostra como o justo e como o ímpio vivem nesse mundo. E no verso 5 e no verso 6, o salmista mostra qual será o futuro eterno do justo e do ímpio. Então o salmista está dizendo, olha, existe um homem justo
e um ímpio, eles vivem de maneira diferente, eles se relacionam com Deus de maneira diferente, e automaticamente o final deles também será diferente. Então, meus irmãos, o propósito dessa noite é levar você a escolher qual caminho você vai seguir. O propósito do Salmo 1 é abrir a nossa mente, é colocar diante de nós as duas possibilidades e dizer: agora você precisa escolher, agora você precisa se posicionar. Se você escolher o caminho do justo, o caminho da justiça, se você escolher entregar sua vida a Jesus, ser salvo pela graça, confessar os seus pecados, abandonar a vida antiga e viver uma vida diferente, você vai ser um feliz, um bem-aventurado, um abençoado. Você vai ser fonte de bênção para as outras pessoas. Mas se você escolher seguir o caminho da impiedade, as consequências estarão sobre a sua vida. Vamos olhar com mais calma, então, essas três partes do Salmo. Como eles se relacionam com Deus, como eles vivem aqui nesse mundo e qual será o futuro eterno de cada um desses dois simbólicos personagens desta noite. Verso 1 e verso 2. Você está com a sua Bíblia aberta? Mantenha ela aberta aí nesse texto. Vamos olhar com atenção agora. O verso 1 e o verso 2. O justo e o ímpio. Em relação a Deus. O salmista começa dizendo para nós que o homem abençoado é aquele que está perto do Senhor e distante do pecado. Amém, igreja? O homem abençoado é aquele que está perto do Senhor e distante do pecado. Então, se você quer ser abençoado ou abençoada, esteja perto do Senhor e esteja distante do pecado. Busque a Deus e rejeite as coisas mundanas. Glorifique a Deus com a sua existência e renuncie os desejos do homem em relação ao pecado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 1 e 2 da sua Bíblia, tradução revista e atualizada. A Bíblia que eu estou usando, a linguagem de hoje é um pouquinho diferente. Felizes são aqueles que não se deixam levar por conselho dos maus, aqueles que daqueles que não seguem o exemplo de quem não quer nada com Deus, e daqueles que não se ajuntam com quem zomba do que é sagrado. Então, meus irmãos, tudo aquilo que o justo faz, tudo aquilo que o justo é, tudo aquilo que o justo pratica, de tudo aquilo que o justo se afasta, o ímpio faz exatamente o contrário. O que o justo faz, o ímpio não faz. O que o justo é, o ímpio não é. Aquilo que o justo rejeita, o ímpio abraça. Daquilo que o justo se afasta, o ímpio ele fecha junto. Você consegue perceber as duas coisas bem opostas aqui? O justo buscando um jeito de viver, o ímpio buscando outro jeito de viver, e isso em relação principalmente a Deus. O que o justo não faz? Ele não segue o conselho dos ímpios. O conselho dos maus não segue conselhos vazios. Você procura se aconselhar com alguém? Você procura o conselho de pessoas, orientação? Você já fez isso? Você faz isso? Claro que sim, todos nós procuramos conselhos. E a Bíblia então está nos dizendo, meus irmãos, de que tipo de pessoas que a gente tem que buscar conselhos. Se eu sou uma pessoa que quer agradar a Deus, se eu quero andar no caminho do Senhor, eu não devo buscar conselhos vazios. Pastor, o que são conselhos vazios? São conselhos à luz da sabedoria humana. Conselho vazio é aquele conselho que, por ser baseado nas coisas humanas, nas experiências humanas, eles são falhos, eles são frágeis, eles mudam. Mas quando a gente busca o conselho de pessoas que temem a Deus, esse conselho ele vem a partir da palavra, e a palavra não muda, então o conselho vai ser muito melhor.
Vou dar um exemplo. Você é jovem ou adolescente. Você está meio descontente lá com seu pai, com a sua mãe, e eles não te entendem e tudo mais, você está meio revoltado, e aí você vai buscar um conselho com seus amigos. O que eu faço? O teu amigo que não conhece a Deus, não tem temor da palavra, o que ele vai dizer? Sai de casa, seu bobo. Segue a sua vida, segue o seu rumo. Agora, o teu amigo que é uma pessoa que crê na palavra, ele vai dizer, olha, camarada, entenda os seus pais, perdoe os seus pais, submeta os seus pais, honre os seus pais. O conselho é completamente diferente de alguém que teme a Deus e alguém que não teme a Deus. E o justo, ele não busca esses conselhos vazios, maus conselhos. Ele não se aconselha com pessoas que não temam ao Senhor. Segunda coisa que ele não faz, ele diz assim, não segue maus exemplos, ou não anda com os pecadores. Ele não se acomoda com o pecado. Ele não se inspira nessas pessoas. Bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Ele até convive com pecadores, porque ele precisa salvar esses pecadores, mas ele não faz parte daquela patota. Ele não se deixa dominar, influenciar. Os exemplos daqueles pecadores não afetam o comportamento do justo. E hoje em dia a gente é afetado, muito afetado, por ídolos, por ícones que a mídia formatou e coloca como exemplo para crianças, juniores, adolescentes, adultos, homens, velhos, para todas as gerações. Mas o justo, ele renuncia esse modo de vida, esses maus exemplos. Ele não anda como os pecadores andam. Ele não se acomoda na vida do pecado. Ele luta contra isso. Ele se inspira em homens fiéis. Depois o salmista diz que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele não se alegra com o pecado. Ele se nega a participar de ambientes que profanam a Deus e as coisas de Deus. O escarnecedor é aquele que profana as coisas de Deus e a divindade do Senhor. O escarnecedor é aquele que blasfema contra Deus. O justo, ele não compactua com isso. Ele se afasta dessas coisas. Nós vemos aqui, meus irmãos, no verso 1, uma escalada da impiedade. Quem é o ímpio? Biblicamente, o termo ímpio é uma pessoa que não conhece e não teme a Deus. Esse é o ímpio. Ele pode ser uma boa pessoa, pode ser um bom pai, pode ser um bom marido, pode pagar as suas contas em dias, pode ter uma vida ética impecável. Mas por ele não conhecer a Deus, ele é ímpio, ele vive na impiedade, na ignorância espiritual. E o salmista diz, não siga o conselho do ímpio. Porque ele não conhece a Deus, vai dar um conselho ruim para você. Depois, o salmista desce um degrau da falência humana. Ele diz assim, não segue o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores. Ao meu ver, o pecador ele é um grau abaixo, mais pior do que o ímpio. Porque além dele não conhecer a Deus, segundo a percepção de ser um pecador, é aquele que se alegra no pecado. É aquele que tem prazer em fazer as coisas erradas. É aquele que não liga para a ética, para a moral, para nada. Ele toca a vida, ele se lança, ele faz tudo o que ele quer. Então é o pecador, um grau abaixo da impiedade. E aí nós chegamos no terceiro, que é o escarnecedor, que seria o grau mais baixo da degradação do ser humano. Porque o escarnecedor, além de ser ímpio e além de ser pecador, ele blasfema contra as coisas de Deus. O escarnecedor, ele profana Deus, ele faz piada com Deus, ele zomba símbolos divinos. Recentemente, um grande chefe que apresenta um programa desses de concurso numa determinada emissora de TV, esse homem, para protestar, ele coloca uma camisa com duas religiosas se beijando. E esse homem vai na sede mundial dessa religião
e ele entra lá e ele passeia, ele faz filme, ele faz vídeo, dizendo que a religião é uma coisa que, é coisa à toa. Esse homem, chamado Fogaça, o Masterchef, fez isso. E ele exatamente fez o quê? Ele escarneceu com as coisas de Deus. Quando ele veste uma camisa com duas freiras se beijando e vai ao Vaticano, ele está zombando, ele está escarnecendo das coisas de Deus. Então, o escarnecedor é esse nível mais ruim do ser humano. Porque além de ser ímpio, além de ser pecador, ele zomba com as coisas do Senhor. E a Bíblia está dizendo que o justo, ele se afasta disso, ele não procura essas coisas, ele tem uma vida completamente diferente. Quem escuta conselhos maus passa a conviver com pecadores e vai se tornar um escarnecedor. Então tudo começa com escutar maus conselhos, porque esses maus conselhos vão te levar a um convívio com o pecado e de repente você já vai estar escarnecendo das coisas do Senhor. O salmista ainda diz no verso 2 que o justo ele tem o prazer na palavra e ele gasta tempo com essa palavra. Irmãos, essa é a vida do justo e do ímpio em relação a Deus. Essa é a conduta dessas duas pessoas. No momento em que o justo busca agradar a Deus, tem prazer na lei de Deus, medita nessa lei, o ímpio se agrada no pecado, nas coisas do mundo, então completamente diferente. A forma com que o justo vive e se relaciona com Deus nesse mundo é completamente diferente da forma que o ímpio vive e se relaciona com Deus nesse mundo. Verso 3 e verso 4, vamos avançar. Como que o justo e o ímpio vivem então nesse mundo? O verso 1 e o verso 2 apontam mais para uma vida de relação com Deus. O verso 3 e o verso 4, ao comparar com a árvore e com a palha, o salmista está apontando para a vida terrena, para a vida aqui, para o agora dessas duas pessoas. Então o Salmo descreve os resultados de uma escolha. O justo escolheu se relacionar com Deus. O resultado nesse mundo é um. O ímpio escolheu diferentemente uma outra relação com Deus. O resultado que ele vai colher aqui será diferente. Não há como o justo e o ímpio colher a mesma coisa nesta vida se vivendo de maneira diferente em relação a Deus. Não há como uma pessoa que busca Deus e uma pessoa que não busca Deus receberem de Deus ou viverem nesse mundo de maneira igual. Então, é resultado de escolha. O salmista diz no verso 3, as pessoas são como árvores, né? O justo, essas pessoas, que crescem na beira de um riacho, elas dão fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. Assim, também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Ou seja, a bênção de Deus está sobre o justo. E o 4, mas isso não acontece com os maus ou com os ímpios. E aí o salmista compara. Eles são como uma palha que o vento leva. Então, nesse mundo, o justo é como uma árvore que produz, que alimenta, que está sempre vivo, que abençoa, que faz sombra. E o ímpio, ele nesse mundo vive de maneira fracassada. Então, o justo é abençoado, ele é próspero na terra. E meus irmãos, próspero aqui, não entendamos apenas coisas materiais. Bens materiais está dentro do conceito de prosperidade, mas não é o único elemento. A prosperidade para o judeu era uma vida plena, uma vida abundante na terra. Prosperidade era a pessoa ter comida na mesa, ter roupa para vestir, ter um teto para se abrigar, ter uma família para amar, ter filhos para beijar. Isso era prosperidade. Tendo ele muito dinheiro ou tendo pouco dinheiro. A prosperidade para o judeu não era a quantidade de bens, mas era o poder usufruir daqueles bens. Tem muita gente hoje que tem milhões e bilhões, mas não usufrui, não aproveita, não se satisfaz com aquilo que tem. Então essa pessoa, apesar de ter muito, não é uma pessoa
próspera pelo conceito da palavra de Deus. Então a Bíblia está dizendo que o justo, ele é próspero, ele é abençoado, ele se satisfaz, ele tem uma vida plena aqui neste mundo. O ímpio é um fracassado em todas as áreas. O ímpio, ele sofre derrota em todas as áreas da sua vida. Eu quero ler para você agora, meus irmãos, um comparativo sobre duas pessoas. Uma pessoa chamada Max Junkes, se não estou errado na pronúncia do inglês, e a outra pessoa chamada Jonathan Edwards. O primeiro, ele era um ímpio, o segundo era um justo. Presta atenção naquilo que eu vou ler para você. Eu vou ler porque são dados. Você não precisa decorar os dados. Apenas guarde os conceitos. Junkes era um ateu por prática. Ele se declarava ateu. Do total de 709 pessoas da sua geração, dos seus descendentes, 700 pessoas da sua geração, 560 se envolveram com decadência. Dos 709, 310 morreram em extrema pobreza e na vadiagem. Isso, irmãos, é pesquisa. Isso aqui eu não estou inventando. Você pode conferir isso depois dando um Google aí. 150 tornaram-se criminosos. 7 eram assassinos. 100 descendentes deles foram beberrões. Mais da metade das mulheres se prostituíram. Sem computar o $1.300.000 de despesa para o Estado americano. Esse é o legado de um ímpio. Agora veja o legado de um justo, chamado Jonathan Edwards. Cristão, 1.400 descendentes dessas gerações. Nenhum se envolveu com decadência, com delinquência. 295 receberam diplomas universitários. 23 chegaram a ser reitores de universidades. 65 professores universitários. 3 senadores. 3 governadores. 3 prefeitos. 130 foram juízes. 100 advogados. Sendo algum deles reitor de faculdade de direito. 56 médicos. Alguns deles reitores da faculdade de medicina. 75 oficiais de carreira militar. 100 missionários e pregadores. 1 superintendente do Tesouro Americano, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 0 de despesa para o Estado. Você consegue ver a diferença do justo e do ímpio aqui nesse mundo? É isso que a gente precisa entender, meus amados. Que o justo vive de uma maneira abençoada e próspera aqui nessa terra. Já o ímpio vive de uma maneira fracassada. O pecado ofusca a prosperidade de Deus. Essa prosperidade plena. E naturalmente a gente busca então o quê? Só os bens materiais. Quando a gente não entende a graça de Deus e a salvação, para nós, a impiedade, o pecado, viver na ignorância, prosperidade é dinheiro, é bens materiais. Mas quando a graça de Deus nos alcança e Deus abre o nosso entendimento, a gente vai ver que prosperidade não é só o dinheiro e os bens materiais. Prosperidade é uma família abençoada, filhos abençoados, uma casa, tudo isso que eu já mencionei para os irmãos anteriormente. A graça abre o nosso entendimento para as ricas bênçãos de Deus sobre nós, essas bênçãos. A bênção, a satisfação só vem a partir de uma escolha de andar com Deus. O justo escolheu andar com o Senhor, ele foi abençoado nesta vida. O ímpio escolheu virar as costas para Deus. Ele foi um fracassado nesta vida. Em último lugar, verso 5 e verso 6. Se o verso 1 e o verso 2 mostram a relação de ambos com Deus, se o verso 3 e o verso 4 mostram como ambos vivem aqui nessa terra, o final do Salmo 1, verso 5 e verso 6 vão mostrar qual será o destino eterno de ambos. E o salmista fala assim, verso 5, no dia do juízo, ou seja, no dia da prestação de contas, para a eternidade, eles serão condenados. Eles quem? Os maus do verso número 4. A palha, eles serão condenados, ficarão separados dos que obedecem a Deus. O justo que busca ao Senhor. Verso 6.
Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhes obedecem, o justo. Porém, o fim dos maus é o que? Desgraça e morte. Então o salmista está dizendo, olha, o justo vai ter um fim eterno diferente do fim eterno daquele que é ímpio. O ímpio, ele tem um destino de condenação, de separação, lugar oposto ao justo. Então, meus irmãos, se o ímpio vai estar num lugar oposto ao justo, não é muito difícil a gente entender aonde o ímpio vai estar. Aonde você vai estar na eternidade? No céu ou no inferno? Você está na dúvida se é justo ou se é ímpio, né? Vou mudar minha pergunta. Você que é justo vai estar aonde na eternidade? No céu. Então, aquele que é ímpio vai estar no lugar oposto. Se o justo vai estar no céu, o ímpio não pode estar no céu. O ímpio vai estar no inferno. É o que o salmista está dizendo. O final eterno do ímpio e do justo é diferente. O justo, ele vai estar com Deus. Porque Deus dirige, Deus abençoa, Deus capacita, Deus faz ele prosperar, conforme o verso 6. Percebe então, meus irmãos, que o final eterno do justo e do ímpio depende daquilo que ele escolhe em relação a Deus e como ele vive a sua fé em Deus. Cada um colherá o que fez nesta vida. E esse é um princípio imutável. Nós eternamente vamos desfrutar daquilo que nós plantamos aqui nesta vida. O justo, por ter percepção espiritual, ele investe para a eternidade. O justo, por ter uma percepção espiritual, o verso 2 diz que ele tem prazer em Deus, na lei do Senhor. Ele medita nessa lei. Já o ímpio, por não ter essa percepção espiritual, ele negligencia as coisas espirituais. Mateus capítulo 6, versículo 20. Abra sua Bíblia nesse texto. Mateus capítulo 6, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruí-las. Os ladrões não podem roubar. Mateus, capítulo 6, versículo 20. Aonde que o justo guarda os seus tesouros? Aonde ele acumula os seus bens? Para a eternidade. É isso que Jesus está dizendo. Verso 19. Não ajuntem riquezas na terra, as traças, ferrugem, os ladrões, ajuntem tesouros nos céus. O justo, por ter uma percepção espiritual, meus irmãos, ele vai investir na sua eternidade. O ímpio, por não ter essa percepção espiritual, ele não investe na eternidade, ele negligencia, ele investe na terra. Ele vive como se a vida fosse apenas aqui nessa terra. O ímpio ignora a eternidade. Ele vive o aqui e o agora. Então ele não terá nada na eternidade. Lucas, capítulo 16, verso 19 e verso 20. Jesus conta uma história de um homem rico e de um outro homem chamado Lázaro. Lucas, capítulo 16. E compartilhando essa história, essa parábola, Jesus fala que o homem rico, ele se vestia de roupas caras, verso 19 de Lucas 16, e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o seu corpo coberto de feridas, costumava a comer das migalhas que caía da mesa do rico. E aí Jesus disse que os dois morreram. E os dois foram levados para lugares diferentes. E os dois passaram então agora a viver a eternidade em ambientes diferentes. A Bíblia diz que Lázaro, ele morre, verso número 22, foi levado pelos anjos para o seio ou para junto de Abraão, na festa no céu. O rico também morreu e foi sepultado
sepultado. E o verso 23 diz: ele sofria muito no mundo dos mortos. Esses dois homens escolheram vidas diferentes na terra em relação a Deus. Ambos morreram e foram colocados em lugares diferentes. Cada um escolhe em vida como viverá na sua eternidade. A maneira de viver o hoje vai determinar a minha condição eterna. A forma com que eu vivo hoje vai estipular a minha condição futura. O justo vive para Deus, o justo morre com Deus, e o justo estará na eternidade com Deus. O ímpio vive para si, ele morre sem Deus e ele estará na eternidade longe de Deus. Não há como eu viver para mim, andar sem Deus e depois da morte querer que Deus me aceite na presença dele. O resultado eterno é consequência de como eu vivi aqui. O ímpio vive para si, morre sozinho e estará sem Deus. É o que diz a palavra. Então, meus irmãos, o salmista está dizendo que o justo e o ímpio, eles vivem de maneira diferente, eles escolhem coisas diferentes, eles fazem coisas diferentes. A vida deles é diametralmente diferente aqui e também será na eternidade. Nós temos que escolher então qual caminho a gente vai trilhar. Amém? Amém. Fique de pé. Pastor Hilton, nos ajuda aqui com a música, com a Ana. A partir do Salmo 1, meus irmãos, aonde eu estarei? Na eternidade. A partir do Salmo 1, como está a minha vida neste mundo? Eu estou abençoado, eu sou próspero, ou eu vivo fracassado? A partir do Salmo 1, como eu me relaciono com Deus? Eu tenho prazer na lei e nela eu medito, ou eu busco viver os prazeres do mundo, os desejos da carne? O salmista, ele apresenta para nós o justo e o ímpio. Apresenta as escolhas espirituais que ambos fizeram. Apresentam como eles vivem neste mundo. E revela como será a eternidade deles. Felicidade depende de como nós vivemos. O justo e o ímpio podem dizer que são felizes. Talvez você conheça uma pessoa que seja ímpia no contexto que nós colocamos aqui hoje à noite, e essa pessoa, mesmo sendo ímpia, ela diga: mas eu sou feliz. E aí você que é justo, você diz: não, mas eu sou feliz, porque eu sou justo. Mas o ímpio diz: não, mas eu também sou feliz. Porque a felicidade, meus irmãos, depende da maneira com que eu encaro as coisas desse mundo. Então, é perfeitamente aceitável, compreensível, que uma pessoa que não quer nada com Deus, ela diga: eu sou feliz. E a questão é, quem vai ser o juiz agora para definir quem é feliz? Se o ímpio diz que é feliz e o justo diz que é feliz, quem de fato tem a verdadeira felicidade? É aí que entra o juiz, o VAR espiritual, a Bíblia. Porque de acordo com a Bíblia, o ímpio jamais poderá ser verdadeiramente feliz. De acordo com a palavra, o ímpio jamais será plenamente abençoado. De acordo com a Bíblia, o justo é feliz porque ele é íntimo com Deus. O justo é feliz porque ele busca Deus. O justo é feliz porque ele prospera em Deus e ele estará com Deus.
Se o justo é feliz por essas qualidades, naturalmente o ímpio não é feliz a partir disso. A felicidade do justo nunca acabará. Amém? A felicidade do justo nunca acabará porque ele sempre estará com Deus. E felicidade tem a ver com estar na presença de Deus. Deus é a fonte da sua felicidade. Deus é quem proporciona a ele felicidade. Por isso ele sempre vai estar feliz. Por isso ele sempre vai se alegrar. Porque ele estará na presença de Deus. Feche seus olhos.